Olá pessoal, na nossa aula passada sobre vetores, nós implementamos um inserir do nosso sistema de controle de pontuação de times e o listar. Hoje, pessoal, nós vamos fazer a seguinte coisa. Antes de implementarmos as outras opções, vamos criar uma função que terá como objetivo cadastrar os times e uma outra função localizar os times, ou melhor, localizar não, né? Listar. Para que isso? Deixar o nosso código mais limpo e poder reutilizar essas funções em outros momentos. Vocês vão verem que nós vamos reutilizar algumas funções, como por exemplo a de localizar. Então, primeiro de tudo, pessoal, vamos implementar o nosso listar, que é mais fácil. Basta apenas recortar o que nós havíamos implementado e, na nossa classe, criar um outro método do tipo void lista times. Pronto. Já implementamos. A única coisa que nós precisamos fazer é passar como parâmetro os nossos vetores. Então aqui eu vou passar o vetor de código. Vou utilizar o mesmo nome, pessoal, para não precisar alterar o nosso código que já está pronto. O nosso vetor de nomes e o vetor de pontos. Além dos nossos três vetores, pessoal, nós vamos ter que passar o nosso TL, que é o nosso tamanho lógico de quantos elementos tem dentro do nosso vetor. Então, o TL serve para indicar a quantidade de elementos presentes dentro do mesmo. E pronto. Com isso, supostamente, já é para funcionar o nosso método ou nossa função lista times. Agora, vamos implementar a nossa função de inserir um time. Esta função, pessoal, ela vai ser um pouquinho diferente. Como um pouco diferente. Insere times. Também vou ter que passar o código do time, o nome do time, os pontos. Porém, agora, ao invés de passarmos o TL, nós vamos ter que passar o TL e o last code. Então, pronto. Agora, pessoal, olhem lá. Vamos pegar o nosso código que nós implementamos no nosso inserir e vamos colocá-lo no nosso método, na nossa função. Então, cadastra time, nome do time. Se eu for rodar o nosso programa, pessoal, ele não vai funcionar. Como não vai funcionar? Vamos fazer aqui, ó, um teste. Lista times. Vou passar os meus vetores, né? Quais eram os vetores? Códigos, vírgula, nomes, que ele precisava, pontos e o TL. Maravilha. Além do lista times, nós vamos fazer o nosso insere times, onde eu vou passar também todos esses dados e o last code. Por que não vai funcionar, pessoal? Vamos testar. Então, olha lá. Vou rodar o meu programa.
Vou mandar inserir um time. Novamente, inserir um time. Agora vou mandar listar. Reparem que ele não mostrou time algum. Por quê? Por padrão, pessoal, quando nós trabalhamos com vetor, utilizando função, o vetor já é passado, ou melhor, o array, já é passado como referência para as funções. No caso das outras variáveis, como por exemplo, o TL e o lastCode, não. Então, toda alteração que eu fiz dentro do TL, no valor do TL e no valor do lastCode, não surgiram efeitos aonde? No nosso programa principal. O TL continuou valendo o que ele valia e o lastCode também. Como que eu faço para modificar isso? Eu tenho que colocar um ref antes do tipo das variáveis, tanto no TL quanto no lastCode, para indicar que o que eu modificar no TL, aqui dentro do nosso método, tem efeito nele aqui no programa principal. E aqui eu preciso colocar o ref na frente das variáveis para indicar também que é para surgir esse efeito, essa mudança. Caso vocês tenham dúvidas, pessoal, nas videoaulas C# modo console, tem algumas aulas explicando passagem de parâmetros por valor e por referência. Vamos testar agora. Insere um valor, o time, pontuação e listar. Funcionou perfeitamente, pessoal. Então, nós já conseguimos melhorar o nosso sisteminha, fazendo com que tanto o método de listar quanto o método de inserir seja por meio de funções. Agora, pessoal, nós vamos fazer um localizar. Como vai funcionar o nosso localizar, pessoal? Eu vou criar um método localizar aqui, que ele vai funcionar da seguinte maneira. Static int. Por que int, pessoal? O int vai servir para indicar a posição do meu time. Como posição? Não entendi, professor. Vamos pensar a seguinte coisa. Nós vamos ter um método listar que lista todos os times. O nosso localizar, pessoal, o que eu vou fazer? Existem várias maneiras de implementar o método localizar. Porém, eu vou optar por uma mais fácil aqui nesse momento, que o objetivo é trabalharmos com vetor. O correto é toda conversa que você tem com o usuário ser fora desses métodos de localizar, inserir. Correto, por exemplo, no caso do inserir, era fazer isso aqui no programa principal e apenas fazer a parte que insere um valor dentro do método, insere. Mas no nosso caso, eu estou fazendo já tudo junto. O localizar, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou localizar um time por meio do quê? Por meio do seu código. Depois nós vamos poder fazer outros localizar, outros métodos de localizar. Então, localizar time, código. Pronto. Para ficar mais fácil. E aqui dentro, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar uma mensagem para o usuário. E vou falar o quê? Informe o código do time. Então, o usuário já tem que saber qual é o código do seu time para alterar. Ah, como que eu posso descobrir o código do meu time? Listando os times cadastrados. Então, aqui eu vou ler o valor e vou armazenar esse valor na variável code. Pronto. E agora? O que eu vou fazer para localizar esse valor dentro do meu vetor? Eu vou pegar, vou fazer um for, que vai percorrer o vetor, desde a posição 0 até a sua última posição válida, que é o meu TL.
menos 1. E dentro do nosso for, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if, onde eu vou perguntar para o meu vetor a seguinte coisa: códigos na posição i. Então, eu estou vendo na posição 0, inicialmente, porque o i começa de 0, se o valor contido lá dentro é igual ao valor cód informado na nossa busca. Caso seja igual, pessoal, eu já vou saber que esse número i indica a posição dos meus vetores onde o meu time está armazenado. Então, com isso eu já descobri, se eu entrar nesse if, que o meu vetor está dentro de qual posição? Da posição i. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sair do for. De que maneira? Vamos utilizar um break. Quando eu uso um break, ele para o laço de repetição que ele estava executando e sai do laço. Outra coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou declarar o i. Espera aí que eu apertei a tecla e saiu do método de localizar. Aqui fora, int i igual a 0, só para não termos problema. E agora aqui, pessoal, após o for, o que vai acontecer? Se o for estiver valendo um valor entre 0 e tl-1, significa o quê? Que ele encontrou o nosso valor. Então, eu vou devolver o valor para o usuário. Qual valor? O valor de i. Caso ele não tenha encontrado, eu vou devolver um valor menos 1, para indicar que nós não localizamos o nosso time. Então, aqui eu vou fazer a seguinte pergunta: se o i for menor que tl, significa o quê? Que ele encontrou um valor para retornar para o usuário. Como encontrou? Encontrou no nosso vetor em qual posição o time está armazenado. Então, aqui eu vou criar também outra variável, r, que vai ser o nosso retorno. E aqui, pessoal, eu já vou adicionar o valor menos 1. Por que menos 1? Se o i for menor que tl, ele achou o valor dentro do vetor código. Então, eu vou fazer o r receber o i. E aqui fora, eu vou fazer o quê? O return do r. Então, apenas para explicar novamente o que eu estou fazendo. Percorrendo desde a posição 0 até a última posição no meu vetor que tenha valores armazenados. Caso na posição i atual for igual ao código que eu quero localizar, o que eu vou fazer? Eu vou parar o laço de repetição. O i vai estar valendo o valor atual quando entrou no if. E eu vou perguntar, se o i for menor que tl, significa o quê? Que ele entrou no laço, entrou no if, parou o laço de repetição e eu vou devolver o valor de i. Se não, eu vou devolver o valor menos 1. Isso significa o quê? Que eu entrei no laço de repetição e percorri todo o vetor e não encontrei o valor. Vamos testar isso, pessoal. Então, olha lá. Nós vamos no nosso método localizar, chamar o localiza, qual é o nome dele? Time código. E aqui eu vou passar o código, o nome, os pontos e o TL. Agora eu não preciso do ref, porque eu não vou alterar valor algum dentro do meu vetor. Pronto. Porém, no final, após executar
função, ele vai me devolver um valor, que é a posição da onde o meu time está. Então aqui eu vou criar uma variável por enquanto, pessoal. P recebe o retorno da função e vou mostrar na tela um writeLine informando a posição. O time está armazenado na posição, e aqui na frente eu vou colocar a posição do time, que é o P. Então vamos testar, pessoal. Vou rodar o meu programa. Vou inserir um time. Qual time? Time A. Quantos pontos? 0. Vou inserir um outro time. Qual time? O time B. Quantos pontos? 0. Vou inserir o time C com 0 pontos. Reparem, o time A está na posição 0 do vetor, o B na 1 e o C na 2. Então, eu vou chamar o meu localizar. Informe o código do time. Eu não sei o código do time, pessoal. Então, vamos colocar aqui um código 99. Eu sei que não existe um time com esse código. Olha lá, o time armazenado está na posição -1. Quer dizer que ele não encontrou, varreu o vetor e não encontrou o nosso time. Primeiro vamos descobrir o código do nosso time, né? Então, listar times. O time B possui o código 2. Então vamos lá. Localizar um time. Qual código? 2. Reparem que ele está informando que o time está armazenado na posição 1 do vetor. Então, o nosso método de localizar pelo código, pessoal, está funcionando. Aqui, caso vocês queiram modificar a mensagem, eu posso fazer o quê? If P for maior que 0, significa que ele encontrou um time dentro do nosso vetor. E eu posso mostrar essa mensagem. Se não, eu faço a seguinte mensagem: time não encontrado. Pronto. Um pouco mais interessante. Mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo era compreender um pouco mais sobre vetor e fazer uma busca no vetor. Detalhe, pessoal, eu poderia ter usado também um while, ao invés de usar um for, utilizar um while. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui. Na nossa próxima aula, nós continuaremos com o nosso sistema. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.